Então vamos começar. Pessoal, quem é evangelizador da infância aqui? Só para ter uma ideia. Ok. Ok. E da juventude? Ok. Muito bem. Eu pergunto porque aí a gente vai saber se a gente precisa falar, se não precisa falar, o que a gente vai conseguir falar aqui. Logo de início eu vou falar o seguinte. A experiência com esse trabalho nos permitiu a gente entender um pouquinho das dinâmicas que ocorrem em vários lugares, né? E especialmente para os adolescentes, é uma coisa que a gente não tem ainda muito material para eles. E o nosso maior desafio é justamente fazer com que na migração da infância para a juventude, eles continuem frequentando a casa espírita. E vocês já devem perceber o quão difícil tem sido. Mas então eu vou pincelar rapidamente o material. Os livros podem ser utilizados tanto para a infância quanto para a juventude. É claro, é só não utilizar a mecânica, né? A mecânica de utilizar para os jovens, a forma de falar. Já tem que ser uma pegada, um ritmo diferente dentro da linguagem deles. Então, obviamente, isso a gente vai sempre conseguir adaptar. Porque muitas vezes a gente percebe que o mesmo tipo de dinâmica, o mesmo tipo de história que é contado para criança, a gente ouve sendo contado para adulto, para adolescente, e o que diferencia é justamente como falar. Então a ideia do Meu Pequeno Evangelho surgiu mais ou menos em 2007, quando eu fazia parte da TV SEI, que hoje é a TV Espírita, a FEB TV, e a gente não tinha material para o público jovem, só tinha para adulto, tinha palestra, entrevista, e aí a gente resolveu tentar fazer com que os jovens tivessem algum tipo de material. Então eu entrei em contato com a equipe do Maurício, e aí na época a ideia era pegar vídeos da Turma da Mônica, que estavam começando a sair naquela época, para colocar dentro da programação. Aí não foi possível os vídeos, mas eles sugeriram, que tal a gente fazer livro? E aí a gente percebeu que a espiritualidade já tinha tudo programado. A gente foi lá pensando numa coisa, e a espiritualidade disse, meu amigo, não é assim que você quer. Não é como você quer. É como tem que ser. Tem que precisar fazer primeiro o material em livros. Depois a gente pegar o material em vídeo, que é agora o momento. Então um pequeno evangelho vai trazer o primo André para apresentar à turminha o tesouro que é o evangelho. Então você já deve ter feito várias aulas sobre isso. Então a introdução do primo André, que ele vai apresentar os nossos verdadeiros tesouros, aqueles tesouros que vão durar para sempre, que vão vir nas mensagens como o perdão, como amor aos pais, a caridade. E aí vocês conhecem as historinhas, provavelmente vocês já leram, já fizeram as atividades com elas. E aí, como eu brinquei aqui, por exemplo, quem é essa de vestido amarelo? Todo mundo gritou, a Magali, e falou que a Magali era comilona. Geralmente quem come muito não divide comida fácil, né? É difícil de dividir comida, né? E aqui a gente vê a Magali doando aquilo que ela mais gosta para quem mais precisa. Eu faço essa brincadeira com as crianças e eu nunca preciso completar a frase. Eu conto a historinha que acontece e aí ilustro com elas. Então a gente pode sempre fazer isso, pegar as informações das historinhas e ilustrar. O que cabe dizer que isso pode ser feito tanto com o livro da Turma da Mônica, como com qualquer outro livro. Ou com seriado de TV. Então as crianças vêm para cá com várias experiências. Então a gente não tem condições de criar uma aula de 1 hora, de 40 minutos, de meia hora, só com o livro da Turma da Mônica, com a historinha. Então a gente pode pegar vários outros itens. Então uma das coisas que a gente tem sugerido muito é conversem com as crianças sobre o que elas gostam. Faz igual o primo André. Porque eles vão dizer assim, eu gosto do Naruto. Aí você, meu Deus, quem diabo é Naruto? Dragon Ball. Aí você, meu Deus, o que eu vou fazer com Dragon Ball? O Dragon Ball só bate o tempo todo. Toda vez que eles estão assistindo é porrada para lá, porrada para cá. Aí você entra em desespero. Só que aí significa que a gente não está assistindo, não está acompanhando.
Vou falar um dos itens que a gente pode aproveitar de Dragon Ball. Teletransporte. Velocidade do pensamento. A gente não lê isso no Livro dos Espíritos? Como é que um espírito pode aparecer aqui quando é chamado? Sim. Mas se ele estiver à distância, bilhões de anos-luz da nossa distância, estiver em outros mundos, outros planetas, como é que isso ocorre? Velocidade do pensamento. Então a gente pode ilustrar, pegar o vídeo do Dragon Ball, que tem a cena dele se teletransportando, e aí, tá vendo? É assim. Como é que o Goku faz? Alguém chama ele, ele ouve, e aí pensa e teletransporta. Mas ele não é teletransporte, ele vai tão rápido que parece teletransporte. Porque se a gente olhar um espírito, imagine se a gente pudesse ter a visão das predições do Evangelho, a Gênese. Como é que a Gênese fala? Como é que ele vai explicar as predições? É como se fosse uma pessoa que estivesse no topo da montanha. O espírito evoluído, mais evoluído que nós, é como se ele estivesse no topo da montanha. Então, quem está no topo da montanha, no caso eu, Ala, estou aqui no topo da montanha, eu consigo ver o que vai acontecer aqui e vocês não conseguem. Eu posso falar assim, olha, daqui a alguns segundos, alguém vai entrar por aquela porta, vai sentar aqui nesta cadeira. Aí vocês vão dizer, não, como é que ele sabe disso? Eu estou vendo que alguém está entrando ali e simplesmente eu vou saber que ele vai sentar aqui. Pronto. Então a visão holística, simples. Então a espiritualidade nos ensina e a gente às vezes fica, meu Deus, como é que isso funciona? Então as predições do Evangelho, o espírito vai adivinhar? Não, não vai adivinhar. Ele sabe que um processo está provavelmente acontecendo para dar naquele assunto, naquela situação. Então assim que a gente vai entendendo. Então a gente tem aí várias formas de lidar com essas questões, trazendo essas informações. Então a gente vai poder falar sobre teletransporte, sobre o pensamento, e aí a criança vai ficar entusiasmadíssima. Ele vai dizer, nossa, minha tia agora, a tia da evangelização está atualizada. Né? Ela conhece o personagem e tal, conhece o desenho e tal. E aí a gente vai ficar mais próximo deles. E aí vão surgir outras dúvidas. E aí é que é o mais importante. Questionar mais, estimulá-los a perguntar. Às vezes, tem uma criança que chegou numa palestra que nós fizemos no sábado passado, lá em Uberlândia. Aí ele começou a perguntar assim, mas eu queria saber coisas com relação ao universo. Quem foi que criou o universo? Mas se foi Deus, quem criou Deus? As crianças estão aí, com cheias dessas dúvidas, a gente não está aproveitando. Porque a gente tem as aulas, e a gente precisa cumprir as aulas, né? Então, às vezes, a gente pode dar um espaçozinho para poder fazer pequenos comentários extras. Então, no desenho Dragon Ball, fala sobre os deuses. Porque agora o Goku é Deus, né? Tem o Goku Deus. Né? Então, falar por que a gente acha que o Goku é Deus. Mas será que o Goku realmente é Deus? Aí questiona a criança. Ele cria seres novos? Quem assiste o Goku aqui das crianças? Você assiste Goku? Não tem um Goku Deus agora, não é? Como é que é o Deus Goku? Que cor ele é? Vermelho. Qual é o seu nome mesmo? Guilherme, né? Não, Guilherme. Guilherme, deixa eu te fazer uma pergunta. O Goku consegue criar outro ser humano? Está vendo o espaço? Então, se ele não consegue criar, será que realmente ele é Deus? Aí ele vai dizer, não, mas é porque o desenho fala que ele é Deus. Ah, tá, mas por que será que ele é Deus? Ele é chamado de Deus? Porque ele é muito poderoso. E a gente assimila que toda pessoa que é muito poderosa, é poderosa como se fosse um Deus. Porque a gente não tem limite. A gente não sabe descrever algo tão poderoso. Então vocês já viram que aí tem muito assunto, tem muito pano para manga, né? Estou aproveitando aqui, que abriu de novo.
Então, os assuntos... Alguém quer fazer alguma pergunta nesse agora, desse que a gente falou agora? Se quiserem, pode levantar a mão, que aí eu dou... Não? Ninguém? Alguém? Ninguém? Ok. Aí, o livro de atividades. A gente sempre estimula as pessoas para tirarem cópias, porque depois que usou a primeira página, não dá mais para usar, né? Então, a gente tira várias cópias e deixa o livro guardadinho para poder continuar utilizando em várias aulas. Então, no livro Meu Pequeno Evangelho, todas as aulas que estão lá têm uma atividade correspondente. Então, a gente vai ver folha de colorir, tem as máscaras, que foi uma ideia vinda de lá de Manaus. A gente estava criando esse livro de atividades, com as atividades, os joguinhos, e aí teve um teatro feito na evangelização, numa casa espírita lá, e eles pegaram as máscaras da Turma da Mônica e começaram, e recortaram, e fizeram teatrinhos na evangelização com as historinhas do Meu Pequeno Evangelho. A gente falou, não, olha aí, temos que usar. Então a gente incluiu mais as máscaras. Então hoje em dia a gente pode fazer isso. Deixar com que um grupo de crianças possam fazer historinhas. Aí com os mais jovens, de 10 anos e diante, passar a historinha para eles e eles recriarem a historinha. Estimular eles a pensar sobre o assunto, sobre o tema, e eles recriarem. Não, eu quero que vocês criem agora uma história diferente dessa, mas com o mesmo assunto. Então estimula a cabeça deles a falar sobre o mesmo tema. Olha, aqui vocês ouviram falar sobre a caridade, mas eu quero que vocês criem uma outra história sobre a caridade. O que vocês acham que a gente pode criar? Pensar sobre isso. Aí tem os adesivos também. No livro Magali e Outras Vidas, a gente vai falar sobre a reencarnação. Quem aqui já trabalhou com esse livro, por favor? Alguém aqui? Ninguém? Mas quem aqui tem esse livro? Da evangelização, tem? Tem? Você da evangelização também, da aula. Por que não utilizou o livro? Hã? Não lembrou? Não, pode falar, gente, eu quero entender. Alguém mais levantou a mão? Hã? Ah, comprou hoje. E você? Pronto. Sim. Vou dar ótimas dicas de como utilizá-lo agora. Porque muitas pessoas não usam ele. Porque ele é uma história única, né? Então os outros fica mais fácil porque são histórias curtinhas. Olha a dica de ouro. A Magali, começa a história da Magali das Outras Vidas lá na época medieval. Então todo mundo vai lembrar que viveu nessa época, na época dos castelos. A maioria, todo mundo se lembra aqui, né? Então a Magali nessa época, você vê que ela fez juras de amor, encontrou uma pessoa, se apaixonou, fez juras de amor sobre uma ponte. Aí todo mundo vai, meu Deus, eu lembro disso. Ok. Aí, só que nós todos vivíamos nessa mesma época. O que aconteceu? Não sei por que naquela época a gente adorava invadir a terra dos outros. Aí o que a gente fez? Combinou todo mundo aqui, por isso todo mundo está dando aula de evangelização hoje, para aprender isso. A gente resolveu invadir a Espanha. Aí tocou terror em tudo, tocou fogo, queimou, destruiu. E o namorado da Magali foi parar lá na história do Penadinho. Desencarnou. Pronto, desencarnou. Aí, adulto geralmente olha nas imagens, não vê muita coisa não, mas as crianças veem um monte de coisa. E aí, quando eu estou falando com as crianças, sempre a criança levanta a mão e pergunta assim, tio, tio, tio. Aí eu falo, fala, diga. Por que aqui a Magali está adulta e a Mônica e o Cebolinha estão crianças? Por quê? Ela falou, muito bem, pequeno gafanhoto. Boa pergunta. Porque geralmente a gente vê todos na mesma idade. Ótimo. Só que, quando vai passando as reencarnações, a gente vai mudando de lugar. São os mesmos personagens, mas em posições diferentes, como consta nas obras. A gente vai em Vida e Sexo,
vai no Constelação Familiar, vai nas obras de Kardec. Então, só vou trocando os papéis. Então, hoje, quem é seu pai, já foi lá atrás seu irmão, seu tio, possivelmente já foi seu pai, seu filho. E no futuro, você vai ser pai do seu avô. Olha que coisa. Então, a gente vai entendendo, cada vez a gente vai mudando de lugar. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente faz hoje. Então, aí as crianças começam a pensar. Aí uma outra coisa que a gente vai fazer as crianças pensar. A Mônica e o Cebolinha se pegam muito, né? Toda hora. Vocês acham que é dessa vida? Olha aqui atrás, ó. Desde aquela época, eles já se pegavam. Por isso que está esse negócio até hoje enrolado. Por que a gente briga com uma pessoa muito? Ah, eu tenho 3 irmãos. A criança vai dizer, olha, eu tenho 3 irmãos, mas um deles é um pentelho. Os outros não são legais, mas esse dá um trabalho, me perturba. Pronto. De repente você fez alguma coisa com ele no passado e agora ele quer devolver. Ele não sabe por quê, mas toda hora fica ali, te perseguindo. Então você tem que fazer o quê? Tem que tratar ele bem, para ele perceber que você não tem problema com ele. Então a gente tem várias formas de lidar com isso. Então a Mônica e o Cebolinha ali se pegando. Não dá para ver direito por causa da luz, mas a Mônica está segurando o bichinho ali. O que é? O Sansão? Ou não? É um bichinho. É um dragãozinho de pelúcia. Então naquela época não existia o coelhinho ainda, então era o dragãozinho. E tem um gatinho ali, tá vendo? Tá vendo o gatinho? Dá para ver aqui embaixo? É o mingau, mas o mingau que cor é? Que cor é o mingau? O mingau era branco, né? Ele continua branco. Só que aqui, nessa época, ele era cinza. Então a gente vai ver, olha, nessa época ele é cinza. Alguns séculos depois, e agora travou, deixa eu voltar de novo. Então alguns séculos depois, o mingau vai voltar. Todo mundo vai voltar. E aí a gente vai ver o momento. Deixa eu só voltar aqui para mostrar para vocês. Então, vai ter de reencarnar novamente todo mundo. Então eles reencarnam, cada um em um momento diferente, uma situação diferente. Deixa eu... ver se ele abre aqui, enquanto tudo está pago. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso até agora, isso aqui? Tirar alguma dúvida? Não? Eu fico preocupado quando ninguém tem dúvida. Ninguém quer fazer nenhuma pergunta. Muito bem. Alguém já tinha visto isso que eu falei agora? Tinha percebido isso? Nessa historinha ainda não, né? Ok. Então lá. Voltou aqui. Então, séculos depois, olha de novo, todo mundo junto. Só que aqui o mingau, novamente, amarelinho. Aí eu brinco com as crianças, está vendo só, garotada? Cada encarnação, uma cor diferente. Cada encarnação, um corpo diferente. Então, para vocês que hoje têm uns cabelos mais clarinhos, outros cabelos mais escurinhos, um tem cabelo, tem olho preto, outro tem olho claro. Aí a criança fica, por que eu tenho olho claro? Por que meu pai tem olho escuro e eu tenho olho claro? Né? Por que meu nariz é diferente da minha mãe? Por que meu nariz é diferente do meu pai? Por que minha orelha é assim? E fica com essas dúvidas. Então a gente pode falar sobre os corpos. E aí vai falar sobre as reencarnações. E aqui a gente vê novamente a Mônica e o Cebolinha se pegando. Só que agora está carregando um burrinho. Está vendo, gente? Está evoluindo. Até a arma que ela usa evolui. Né? Usava uma, agora
E aqui um detalhe. O namorado da Magali, ele está ali como engraxate. O que dá a entender que ele é pobre. Já Magali está no carrão de época. O que dá a entender que ela é. Então, aí eu brinco com as crianças. Então, garotada, para vocês que vieram pobres nessa encarnação, fiquem tranquilos. Porque na próxima encarnação vocês vão vir mais pobres ainda. Porque depende. Não é? Aí a gente brinca, garotada. Não, Mala, mas eu sou muito pobre, eu não posso vir mais pobre ainda da próxima. Depende. Se você é pobre nessa época, gasta dinheiro com um monte de besteira. Você acha que na próxima encarnação você vai vir rico? Vai gastar com mais besteira ainda. Tá vendo? Aí vem a outra brincadeira. Eu pergunto com as crianças, quem é pobre aqui? Aí poucas levantam a mão. Quando eu pergunto, quem é rico? Aí, quando eu pergunto para os adultos, na palestra, nenhum adulto levanta a mão. Agora, quando eu pergunto quem é pobre, um monte de gente levanta. Aí, quando eu pergunto para as crianças ficam quietinhas. Quando eu pergunto quem é rico aqui, aí sempre uma criança se entrega. A criança levanta a mão. Sempre tem umas 5, 10 crianças que levantam a mão. Aí eu pergunto, você é rico? Ela falou, sou. Aí, por que você é rico? Lá em casa tem 2 TVs. Aí a outra levanta e fala, não, lá em casa tem 2 geladeiras. Então, é a visão de cada um, né? Aí a gente vai falando. Porque quando a gente fala para os adultos, sou rico de saúde. Aí a gente fala, sim, muito bem. Porque a gente fala assim, a gente é pobre, né? Todo mundo se acha pobre, e a gente não acha rico. Então a gente faz as pessoas se refletirem, as crianças se refletirem sobre, você enxerga? Você tem 2 olhinhos, você tem os 2 braços, você tem as 2 pernas, você come todo dia, se alimenta, o papai e a mamãe compram as coisas, né? Então, agora tem amiguinhos nossos, irmãos nossos, por exemplo, na África, que não comem todo dia, muitos deles estão doentinhos, muitos deles comem uma única vez no dia. Então a gente faz a criança refletir sobre isso. Você vê que eu só usei praticamente 2 páginas. Essa e essa. Olha quantos ensinamentos a gente pode trabalhar com jovens. Então, são várias coisinhas que a gente pode fazer eles refletirem. O do Chico Xavier, a gente já conhece também, bem tranquilo. Vai apresentar o Chico, vai utilizar da Dorinha, que a Dorinha é cega. É através desse processo da Dorinha que a gente vai estimular as crianças, né, a pensarem sobre o Chico, sobre a questão de ouvir melhor quando é cego, das outras sensibilidades ser aprimoradas. Então aí a gente pode começar a aula colocando cada um com um tipo de deficiência. A gente coloca umas vendas em umas crianças, coloca uma criança com o braço amarrado, coloca uma criança com a perna amarrada. Então eles têm que fazer alguma coisa, você bota uma tarefa para eles fazerem com o braço amarrado, com a perna amarrada. Para eles sentirem a dificuldade que é estar no lugar do outro. Aí depois introduz a ideia das sensibilidades, das outras coisas que a gente vai estimular. E agora travou de novo. E aí depois vai ter o outro lá, que vai falar sobre o mundo espiritual. Né? A gente vai falar sobre o mundo espiritual. E depois o livro Kardec vai falar sobre as visitas no mundo, na França e vai falar os valores de Kardec. O do Kardec a gente pode utilizar com crianças ainda mais velhas. Não precisa usar com os pequenininhos, pode usar bastante com os de 10 anos, 12. É mais tranquilo. E depois o outro. Né? Vocês querem contar alguma experiência que vocês estão tendo com os livros? Ou com algum outro tipo de... Jeb.
de evangelizar. É uma equipe, assim, que eu tiro o chapéu para todos eles, né? Inclusive, a gente tem muitos trabalhadores dessa casa, e eles tiveram a ideia de trabalhar esse tema de uma forma, assim, que prendesse a atenção do jovem, e nós usamos Harry Potter. Harry Potter, o Harry Potter, né? E foi muito interessante, porque uma das jovens se caracterizou, cada um tinha uma casa, onde eles formavam grupos. Essa casa era amor, sabedoria, paz, esperança. E durante todo o evento, eles iam pontuar para esta casa. Então, a gente trabalhou várias atividades onde esses grupos, eles trabalhavam, pontuavam e perdiam também pontos, com o intuito deles compartilharem, eles participarem das tarefas, né? E foi explorando todo dentro de um contexto. E, assim, foi muito legal porque a gente começou a ver o envolvimento deles. Tinha mapa de tesouro aonde eles iam buscar, e o mapa de tesouro é aonde está Kardec, aonde está Jesus, né? Tinha oficinas, tinha tudo. E, assim, foi uma experiência muito rica para a gente, e a gente viu que existem várias formas da gente conseguir levar o evangelho de uma forma mais atrativa, tanto para a criança como para o jovem, né? A gente utiliza muito isso, e isso faz com que a gente capte esses meninos para dentro do envolvimento, da sala, e que eles participam, né? Sim. E o que você diz aí, o ouvir. Então, a cada história, você pode jogar o evangelho de uma forma muito criativa com o dia a dia deles, né? Sim. A gente fala muito sobre isso. Alguém mais quer falar alguma coisa? Então, a gente fala muito sobre isso, essa questão de a gente precisar entender o universo do jovem hoje. Atrair ele, especialmente quando está naquela migração da infância para a juventude. Porque senão a gente vai fazer todo esse trabalho aqui, de semeadura com a criança, e quando for fazer a migração, vai ter um gargalo ali. E nesse gargalo eles não continuam. E aí, imagina vocês fazem todos os esforços durante 4, 5, 6, 8 anos, e eles não continuarem. Né? E eu sei que na evangelização, são as pessoas que mais trabalham, são mais criativas, que mais se envolvem nas casas. Não desmerecendo os outros grupos, claro. Mas eles são muito esforçados, os evangelizadores, né, para fazer as coisas acontecerem. E aí, muitas vezes, até em algumas casas, não recebem o apoio necessário e tudo mais. Mas muitas vezes recebe, tem um espaço. Então, aproveitar esses espaços. Então, a gente tem a oportunidade hoje, e a oportunidade é muito grande, de pegar esses itens que estão no dia a dia deles, trazer Bob Esponja, trazer Chaves. Chaves todo mundo gosta, até hoje. Então, mas trazer filmes, trazer, por exemplo, o Percy Jackson. Eles estão lendo os livros. Por que não pegar o livro, analisar um trecho do livro e trazer? O Harry Potter, trazer reflexões sobre o livro do Harry Potter, dos filmes, né? Colocar trecho do filme e aí fazer com que eles reflitam sobre aquilo. Fazer um trabalho. Porque a gente pode falar, por exemplo, sobre amor aos pais, e aí trabalhar o processo da leitura da Turma da Mônica, mas trazer, por exemplo, o trecho do Harry Potter que ele sente falta dos pais. Né? Quando ele enxerga os pais, que sentimento é aquele? E aí fazer as crianças, os jovens pensarem, olha, vocês aqui têm os seus pais hoje. Mas imagine se você estivesse no lugar do Harry Potter. Porque todo mundo, os jovens, eles, quando vêem o filme, eles se apaixonam no Harry e querem ser o Harry. Mas perguntar assim, você realmente quer estar no lugar do Harry? Porque o Harry não tem os pais. Quem aqui de vocês que gostaria de ser o Harry Potter e abrir mão dos pais que vocês têm? Então, olha quantas coisas a gente pode fazer pensar. São inúmeras. Você vê que eu estou falando poucas, mas são infinitas possibilidades. Né? Mais alguém falar alguma coisa? Assim, o jovem, por exemplo, de 15 anos, ele está na juventude, né? Ele tem muita vontade de explorar ele mesmo, saber as coisas. Eu queria perguntar, você acha que um jovem com 15, 16 anos mais ou menos, ele pode trabalhar na casa espírita
fazendo curso de passes, cursos de médios, quando tem. Eu gostaria de saber, porque tem muitos que me perguntam, né? Porque eles têm vontade. Sim. Então, as questões relacionadas aos estudos e aprofundamento na casa, a gente tem que pensar não somente no jovem, mas também como se fosse um adulto. Geralmente, como é que ocorre na sua casa? A pessoa adulta chega já fazendo curso de passe, curso de médios, eles não precisam passar por algum outro tipo de orientação. Então, eu acho que a gente precisa pensar nesses outros detalhes. Porque existe uma enormidade de quantidade de tarefas para serem absorvidas pelos jovens, executadas pelos jovens. O que eu vejo é que as casas que têm muitos jovens, adolescentes, né, acima de 12 anos em diante, participando da evangelização, são casas onde os jovens trabalham. Então, se eles têm a possibilidade de ajudar, desde quando chega alguém ali na porta, dar um bom dia, entregar a mensagem, né, de ter um jovem aqui tocando a música, ambientando o processo. Se tem jovem que segura a água para entregar água fluidificada depois do passe. Então, se o jovem trabalha, você pode ter certeza que vai ter um monte de casa, vai ter um monte de jovem trabalhando na evangelização, participando da evangelização. Quando eles não têm essa possibilidade, e eles têm muita energia, então acaba que eles ficam, vai desanimando aqui, aí vem a concorrência, porque a gente fala assim, não tem concorrência, casa espírita. Tem, sim, tem. Porque no sábado, no domingo, o jovem tem as propostas para sair para ver um filme no cinema, para dormir na casa do colega, da colega, para fazer a festa do pijama, né? Tem uma enormidade de coisas, para assistir um filme, para assistir uma série, para ficar no celular jogando ou mandando mensagem para os outros. Então muitos deles deixam de ir para isso. De jeito algum. Muitas vezes a gente deixa de fazer a prática e faz só o estudo. E a gente sabe que muitos jovens precisam realmente da prática, porque vêm os espíritos desafiadores para a gente. Aí a gente começa esquecendo que o estudo é importante, não resta dúvidas, mas de colocá-los para realizar trabalhos. Né? Como você está colocando, da porta a varrer, a puxar uma cadeira, sabe? Cada um com suas habilidades. Sim. Mas a gente tem que estar puxando esse jovem para o trabalho. Sim. E existem várias formas de fazer isso. Por exemplo, eu tenho a experiência de ter visto em várias casas espíritas. Na casa espírita que eu frequentava nos Estados Unidos, tinha jovens que ficavam segurando a bandeja com água fluidificada. Tinha jovem que ficava, quando estava aqui todo mundo, a gente terminou a palestra, tinha um jovem que ia e falava assim, são quantas pessoas? 10. 1, 2, 3, 4, podem vir. Ficava só chamando as pessoas para fazer a fila do passe. É uma tarefa simples, mas que é necessária, alguém precisa fazer para poder ir à fila para o passe. Então esse jovem fazia. A Aline, por exemplo, conta a história dela. Ela conheceu a doutrina espírita quando ela era adolescente, eu também. Nós dois só faz de 15 a 16 anos, ela com 16 eu com uns 15. Lá ela ficava feliz de ajudar com o passe. Ela não queria ficar muito fazendo parte da juventude, do grupo, mas ela fazia parte lá de entregar o passe, de fazer a fila, simplesmente abrir a porta, fica a pessoa responsável lá para a câmara do passe, abrir, fechar. Então todas as coisas que são feitas pelos adultos podem ser feitas pelos jovens, muitas das coisas. Não vou dizer ficar, por exemplo, no atendimento fraterno, para atender as pessoas que estão chegando a primeira vez. Aí demanda um pouco mais de experiência. Para que a gente possa fazer do jovem o protagonista da casa, né? Então, é importante que a gente dê essas tarefas. Eu faço parte da AME, né? Sou evangelizadora e coordenadora do DIGE. E, assim, dentro da AME, todo primeiro sábado, a palestra pública
quem faz toda a organização é a juventude. Um entrega a mensagem, um organiza a água, um está na fila do passe, eles cantam, e é interessante que o nosso grupo ainda não tem aquele dom de cantar, mas eles tocam e mesmo assim eles Sim. fazem a harmonização do jeito deles, né? Cantam, a gente escolhe umas músicas mais fáceis, eles fazem a prece inicial, prece final, o exórdio. E em julho, agora, nós estamos inserindo eles meia hora, 20 minutos para cada um, para que eles possam fazer a palestra pública, porque a gente já vê que os jovens estão Sim. já preparados. Então, assim, esse é um trabalho que a gente conseguiu devagar, mas começam a se sentirem parte da casa. E isso é importante. Sim. Né? E não precisa pensar assim, tem que ser uma experiência perfeita. Ah, porque Não. errou nisso aqui, então não vai fazer mais não. Calma. E- É normal, vai vir É, paulatinamente, com as coisas vão certeza. acontecendo aos poucos. E as crianças, viu, Alain? Eu tenho experiência dentro da sala de aula com crianças. Aquelas que dão mais trabalho, eu digo que elas são meu ajudante, eu consegui. Então, elas são responsáveis para distribuir os lápis, né? Distribuir, pegar as folhas, Porque eles os estão cheios de energia. tapetinhos. Então, eles têm as tarefas deles. Então, eles se acham assim, eu sou o ajudante da tia. Sim. Então, é uma forma de você fazer, você é importante nessa aula e eu quero ter comigo. E isso tem rendido assim um ponto muito positivo. Sim. Porque eles se sentem importantes e aí, obviamente, eles não podem mais errar, porque eles são referência agora dos outros, né? Eles precisam se sentir útil. Sim. Vamos lá. Gente, então, gostaria de agradecer a participação de vocês. Eu vou estar aqui ainda depois, então a gente pode conversar. Também, mesmo não podendo a gente continuar o bate-papo hoje, tem no Instagram, tem no Facebook, tem no YouTube. Meu nome, Alan Mitchell, é só procurar. A gente está fazendo pequenas lives agora, dia de semana, às 19h30, às 20 horas. Geralmente vai ser segunda, terça e quinta. Nas quintas-feiras, a ideia é fazer uma live só com a garotada, porque enquanto os pais estão lá assistindo, por exemplo, a live com o Haroldo, a gente vai fazer uma live com a garotada. Coisa assim. E aí tem entrevista com o jovem, tem um monte de coisa bacana. Então, tem um material em vídeo, assistam, conheçam a Folhinha Espírita Vídeos, porque lá tem material para a gente utilizar na evangelização, para estudos nossos, para dar suporte, tá bom? Então, fico muito contente pelo convite. É uma pena que a gente, as dúvidas são muitas, vontades são muitas, todo mundo quer participar, mas o tempo é limitado, a gente precisa respeitar o limite do tempo, né? Então, obrigado por tudo, fiquemos todos com Deus.